Eu também estou na paz, eu estou Metódio aqui. Agora um caso bastante emblemático, o caso da Lívia Gabriele, que é aquela garota que foi manter relação sexual e teve a ruptura de fundo de saco. Hoje nós vamos tecer comentários técnicos. Não vim aqui para dizer o que aconteceu, para julgar, não. Tecnicamente, e o principal objetivo aqui é dizer o que é o fundo de saco, como se prevenir de ter uma relação sexual com sangramento e como pode, durante uma relação sexual, romper esse fundo de saco. E o que é esse fundo de saco? E onde é que tá? E por que sangra? O objetivo é esse, hoje nesse vídeo aqui. No dia 30 de janeiro desse ano, agora de 2024, uma jovem manteve relação sexual com outro jovem, no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Segundo o relato, a jovem teve um sangramento pela vagina e desmaiou. Ela foi socorrida pelo SAMU após ser chamado SAMU, foi levada ao Hospital Municipal do Tatuapé e morreu após ter 4 paradas cardiorrespiratórias. Afinal, que danado é esse fundo de saco? Que é saco de Douglas? A gente vai avaliar isso quando a mulher tem relação sexual, vai ter o canal de toda a vagina. Lá no fundo a gente toca no colo do útero. Vamos ver aqui na imagem bem bonitinho. Então tá aqui a imagem, o médico fazendo um toque aqui, e aqui você vê a vagina, tá aqui todo o canal da vagina, aqui tá o colo do útero, e aqui entre a vagina e o colo do útero forma o fundo de saco. Então o que acontece? Às vezes, na relação sexual, pode romper essa parte aqui, e aí a gente vai explicar por que isso acontece. Então, a primeira pergunta que vem na cabeça é: doutor, todo mundo que vai ter relação sexual pode romper o fundo de saco de Douglas? Pode morrer porque vai ter a relação sexual? Essa é a primeira coisa que a gente vai perguntar, que as mulheres também ficaram muito assustadas após ver essa notícia na mídia, televisão e internet, tudo isso. Então, a maioria absoluta das pacientes não acontece nenhuma ruptura do fundo de saco. Senão a gente ia ver muito dessas histórias. O que acontece mais são nas pacientes, que é mais comum, são em pacientes mais idosas, pacientes que já estão na menopausa, paciente que tem diminuição hormonal, que tem um ressecamento vaginal, paciente que não está preparada para a relação sexual, que não está relaxada também. Então, quando toca ali com o pênis, acaba rasgando esse fundo de saco. Outra pergunta que a gente faz: doutor, o uso do vibrador, posso usar o vibrador? Posso usar na hora da relação sexual? Eu uso o vibrador sozinha, tem algum problema? Ou com meu parceiro, ou com minha parceira, usar o vibrador vai ter algum problema? É a mesma história. Se você estiver lubrificada, preparada para a penetração e não for também um objeto muito grande, que senão vai encostar lá, vai forçar aquela parte, pode haver sangramento daquela área. E a outra pergunta: doutor, tudo bem, eu estou lá na relação sexual e eu noto que eu tenho um sangramento. Todo mundo que vai romper o saco de Douglas, automaticamente essa pessoa vai ao óbito, essa pessoa vai morrer? O ideal é que toda vez que tiver um sangramento, ir imediatamente à emergência da ginecologia para ser avaliado pelo ginecologista. Então aconteceu comigo, tô lá na relação sexual, tive um sangramento. O que é que eu faço, doutor? Imediatamente ginecologista. Pronto, socorro de ginecologia. Não fica aguardando chegar um médico. Vou lá, que vai chegar um médico. Não, eu vou no pronto-socorro onde eu tenha um pronto atendimento. E a pergunta é: por que a garota faleceu após romper o fundo de saco? Porque ela teve um choque hipovolêmico. Então ela rompeu o fundo de saco, sangrou, e nesse choque hipovolêmico ela começou a ter a parada cardíaca. Não teve 1, 2, 3, 4 paradas cardíacas, porque ela estava perdendo sangue, perdendo, e aí teve um momento em que o organismo sem o sangue está em choque, que a gente chama de choque hipovolêmico, que perdeu o volume de sangue, parada cardíaca, e a garota veio então ao falecimento. Se inscreve aí no canal, dá um joinha aí pra mim, dá um likezinho, dá um joinha, ativa aí o sininho das notificações, recebe essas notificações que vai vir casos aí que tem grande repercussão. Fátima Bernardes, Deolane, então tudo que está acontecendo na mídia, grande repercussão, vou trazer aqui para vocês uma linguagem bem mais acessível com o Dr. Metódio Explica. Beijo grande, fica com Deus e juízo.